Olá pessoal, eu sou o professor Giovanni, sou professor de Física e hoje vou resolver para vocês mais uma questão do Enem, da prova de Ciências da Natureza, a prova que em padrão que eu estou utilizando é a prova rosa e a questão é a de número 96. Vamos então ao enunciado. Ele diz o seguinte: em algumas residências, cercas eletrificadas são utilizadas com o objetivo de afastar possíveis invasores. Uma cerca eletrificada funciona com uma diferença de potencial elétrico de aproximadamente 10.000 volts. Para que não seja letal, a corrente que pode ser transmitida através de uma pessoa não deve ser maior do que 0,01 ampere. Já a resistência elétrica corporal entre as mãos e os pés de uma pessoa é da ordem de 1000 ohms. Para que a corrente não seja letal a uma pessoa que toca a cerca eletrificada, o gerador de tensão deve possuir uma resistência interna que, em relação ao corpo humano, é. Bom, agora nós temos que iniciar a resolução da questão, pois as alternativas, ele diz ali, letra A, praticamente nula, aproximadamente igual, milhares de vezes maior, da ordem de 10 vezes maior, e da ordem de 100 vezes maior. Então nós temos que comparar a resistência elétrica do corpo da pessoa, a resistência elétrica do gerador com a do corpo da pessoa. É isso que nós vamos ter que fazer. Para isso, então, nós temos que determinar a resistência interna do gerador. Iniciando, então, a nossa resolução. O mais ou menos esquema que nós temos nesse circuito da cerca eletrificada é basicamente esse circuito que aparece na figura. Nós temos a fonte, que é a que fornece energia elétrica, temos a resistência interna e o corpo humano, que funciona como também uma resistência em série com a resistência interna do gerador. Então, basicamente, o que nós detemos aí no nosso problema é um circuito em série. E nós vamos precisar determinar a resistência equivalente desse circuito para poder achar a resistência elétrica do gerador, a resistência interna dele. E para determinar essa resistência equivalente do circuito, nós usamos a primeira lei de Ohm. A primeira lei de Ohm, ela diz que a corrente elétrica em um circuito é definida como sendo a tensão do circuito dividido pela resistência do circuito. Aqui nós chamamos de resistência equivalente. Como o nosso interesse é determinar a resistência equivalente, então nós isolamos ela, a resistência equivalente, e colocamos ela, como sendo agora a razão entre a tensão do circuito e a corrente elétrica do circuito. Nós já temos esses dados, a tensão dada pela fonte e a corrente foram fornecidas no problema, são os 10.000 volts dividido por 0,01 ampere, o que resulta em uma resistência de 1 milhão de ohms, como mostrado aí na resolução para vocês. De posse desse valor, e sabendo agora que nós temos, nós já sabemos que é um circuito em série. No circuito em série, a primeira coisa que nós sabemos é que a resistência total de um circuito em série é a soma das resistências associadas em série, ou seja, a resistência interna do gerador mais a resistência do corpo humano. Essas duas resistências somadas dá a resistência total. Como nós já calculamos a resistência equivalente, temos a resistência do corpo da pessoa, então nós podemos determinar a resistência interna do gerador. Apenas agora, passando para o outro lado, a resistência do corpo humano, nós determinamos então que a resistência interna do gerador é de 999.000 ohms. Bom, essa não é ainda a resposta. A resposta que ele nos solicita é essa resistência interna, é quantas vezes maior que a resistência do corpo humano. Então nós precisamos agora fazer uma comparação, fazemos, portanto, uma razão. Essa razão ela pode ser determinada da seguinte maneira: os 999.000 dividido por 1.000. E nós vamos ter praticamente aí a letra C, ou seja, 999 são quase milhares de vezes maior a resistência elétrica do gerador interno do que do corpo humano. Certo? Eu espero que vocês tenham gostado da resolução. É uma resolução mais simples, mais rápida hoje. Se você gostou, clica aí no curtiu aí embaixo, e se você quiser continuar recebendo as resoluções, siga o nosso canal
que você continuar recebendo cada uma das questões que continuar sendo postada semanalmente para você, certo? Um abraço a todos e até a próxima resolução. Tchau, tchau!